A noite caía silenciosa, quase aconchegante. O aroma do chá recém-preparado enchia a cozinha enquanto eu fatiava o pão e servia as xícaras, preparando um jantar tranquilo. Tudo parecia em ordem, as tarefas do trabalho estavam concluídas, a casa arrumada, o dever de casa do meu filho revisado. Até consegui roubar meia hora para ler aquele livro que há tanto tempo queria. Mas algo no ar pesava sobre mim, uma sombra indistinta que não conseguia decifrar. Foi quando ele entrou na cozinha com o rosto fechado, jogando o paletó sobre a cadeira e já estendendo a mão para o celular. Seus dedos batucavam nervosos na mesa. Escuta, disse ele, sem sequer se sentar. Minha mãe precisa de dinheiro. Ergui os olhos da xícara, surpresa. Quanto? 50 mil. Todo mês, respondeu com uma naturalidade que gelou meu sangue, como se estivesse pedindo troco para comprar pão. É normal. Temos que ajudar. Engasguei. Sempre me esforcei para tratar sua mãe com respeito, presentes em datas especiais, visitas frequentes, até quando ele mesmo não podia ir. Mas entregar metade do nosso orçamento mensal? Você está falando sério? Perguntei, contendo a voz. Mal damos conta das contas e das despesas da escola. Seus olhos se cravaram nos meus, e pela primeira vez senti um calafrio diante daquele olhar. É minha mãe. Ela me criou. Não vou deixá-la passar necessidade enquanto nós vivemos no luxo. Luxo? Repeti, amarga. Chama de luxo eu usar um casaco de 5 anos atrás? Ou nosso filho andar com tênis do ano passado? Não temos sobras, e você sabe disso. O silêncio que se instalou foi denso, marcado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa e se inclinou sobre mim. Você vai transferir esse dinheiro todo mês, ordenou. Uma onda de revolta subiu pela minha garganta. Não queria brigar. Mas naquele instante entendi, se cedesse, jamais teria voz naquela relação. Ergui o queixo e respondi firme, não vou fazer isso. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Seu rosto se endureceu de uma forma que nunca vi antes, a mandíbula travada, os olhos faiscando. O ar ficou espesso, sufocante. Pela primeira vez, senti medo dele, e ele nem havia me tocado. Fiquei paralisada depois daquela cena, incrédula. Como o homem com quem compartilhei anos poderia agir assim? Uma pedra pesava no peito, enquanto uma tempestade de indignação crescia dentro de mim. Fui até a cozinha com as mãos trêmulas, a xícara quase escorregando dos dedos. Ele entrou atrás de mim, o rosto sombrio, mas com um brilho de confusão nos olhos, como se não reconhecesse suas próprias ações. Você está me humilhando, murmurou, quase se desculpando. Suas palavras só alimentaram a dor. Virei-me para ele, e algo dentro de mim se fechou como uma porta de aço. Não vou mais permitir que me tratem assim, disse, a voz gelada. Quando tentou segurar meu braço, afastei-me. Aquele gesto simples nos separou para sempre. Aquela noite não trocamos uma palavra, mas o silêncio gritava mais alto que qualquer discussão. Deitada de costas para ele, senti que algo se quebrara sem volta. As horas se arrastavam enquanto eu revivia cada detalhe, seu tom agressivo, o olhar cheio de ódio, a sensação de ter sido reduzida a nada. As paredes da casa, antes tão acolhedoras, agora me oprimiam como as grades de uma prisão. Ouvi-o na cozinha batendo portas, falando ao telefone com a mãe. Cada palavra era um golpe, sabia que estava me difamando, pintando-me como ingrata, mesquinha. As lágrimas insistiam em cair, e quanto mais tentava contê-las, mais forte era a dor. Lembrei de todos os anos dedicados àquela família, dos sacrifícios para ser a esposa perfeita, das vezes em que ajudei sua mãe mesmo quando o nosso próprio orçamento estava no limite. Mas para ele, nada disso importava. Eu era apenas um obstáculo no caminho de sua autoimagem de filho exemplar. Ele não havia me agredido apenas com a mão, havia destruído minha dignidade e minha confiança. O celular piscava com notificações. Minha mãe ligou, depois uma amiga. Não atendi. Vergonha e humilhação me paralisavam. Até que algo dentro de mim gritou. Não podia mais calar. Com as mãos trêmulas, liguei para minha mãe. Ela percebeu logo que algo estava errado. Filha, o que aconteceu? Perguntou, a voz carinhosa mas carregada de preocupação. E então desabei, contando tudo entre soluços. Ela ficou em silêncio por um instante antes de dizer. Se um homem levanta a mão para você, isso não é uma família. É uma destruição. Aquelas palavras ecoaram em mim como um despertar. Pela primeira vez questionei. Seria possível ter um futuro ao lado de alguém que não via em mim nem amor nem respeito? Saí para a varanda e respirei o ar fresco da noite, observando as luzes da cidade. Dentro de mim, uma determinação frágil mas inquebrantável nascia. Não queria mais ser vítima. Ele poderia achar que eu tinha obrigações, mas meu coração sabia, eu só devia lealdade a mim mesma.
Quando a porta se fechou atrás dele na manhã seguinte, o apartamento mergulhou em um silêncio opressivo. Segurei a maçaneta do armário com os dedos ainda doloridos do golpe, e soube, não havia volta. Não seria mais aquela mulher que se calava e aguentava por uma família que não a valorizava. Algo dentro de mim se rompeu, mas com isso nasceu uma nova força. Abri a mala e comecei a guardar minhas coisas. Cada livro, cada peça de roupa dobrada era um símbolo de liberdade. Sabia que eram apenas objetos, mas com eles recolhia também minha coragem. Quando liguei para meu pai, sua voz calma e acolhedora fez as lágrimas voltarem. Contei tudo, o dinheiro, a agressão, o cansaço. Ele ouviu sem interromper, e depois disse suave: "Venha para casa, filha. Você já carregou esse fardo sozinha por tempo demais. Agora sua vida será diferente." Aquelas palavras dissiparam minhas últimas dúvidas. No dia seguinte, estava na sala do fórum ao lado do meu advogado, indicado por meu pai. Do outro lado, ele parecia confiante, mas sua mãe lançava olhares furiosos, como se eu fosse a vilã da história. Quando o juiz anunciou a sentença de divórcio e a divisão dos bens, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Vi seus dedos se contraírem. Naquele momento ele compreendeu que havia perdido. E eu finalmente compreendi que havia ganhado, minha vida de volta. O controle ao qual ele se apegava como um vício, eu o senti escorrer entre os dedos, não como uma vitória triunfal, mas como um alívio profundo. Não era felicidade, ainda não. A felicidade, descobri, precisaria ser reaprendida passo a passo, como quem volta a andar depois de uma fratura. Mas aquela leveza era inegável. Era como se uma losa de granito, carregada por anos a fio, tivesse sido retirada dos meus ombros sem aviso. Os primeiros meses foram um campo minado de memórias. Acordava de sobressalto à noite, o coração disparado, convencida de que ouvirá seus passos no corredor ou o zumbido do celular com sua mensagem. Mas, aos poucos, os fantasmas foram perdendo força. A casa dos meus pais, que antes me parecia um refúgio temporário, tornou-se o lugar onde eu reconstruía minhas fundações. Não com pressa, não com desespero, com a paciência de quem sabe que o que vem pela frente é finalmente seu. Foi então que retomei as aulas de pintura, aquele sonho engavetado há tanto tempo que já nem me lembrava do gosto das tintas nas mãos. As primeiras pinceladas foram hesitantes, como se meu próprio corpo duvidasse que eu tivesse permissão para criar algo só por prazer. Mas a cada sessão, a cada traço no papel, uma parte minha voltava à vida. As risadas com as amigas, altas, soltas, sem a sombra do julgamento ou da culpa, foram o termômetro da minha cura. Eu ria até doer a barriga, até as lágrimas escorrerem, e era tão estranho quanto libertador perceber que aquelas lágrimas, dessa vez, não eram de dor. Até que certa tarde, parada diante de um cavalete na oficina do Malbert, algo clicou. Meus dedos tremularam sobre o pincel, e de repente vi, a cicatriz que ele deixará em meu rosto, aquela marca que por tanto tempo me fez baixar os olhos, havia sumido. Não da pele, não ainda, mas do lugar onde mais doía, dentro de mim. Eu não era mais a mulher que se encolhia ante um olhar severo, que justificava o injustificável, que vivia em função do medo disfarçado de amor. Agora eu era a mulher que dizia não sem explicações, que escolhia, errava e aprendia sem pedir permissão, que olhava no espelho e reconhecia finalmente a donas da própria história. E se alguém ousasse tentar me impor suas regras novamente? Sorri ao pensar nisso, porque desta vez eu saberia exatamente como responder.